Pronto. Começou? Começou o registro, né? A gente já está aqui há um tempo. Bom, Drica, hoje a gente quer focar um pouco sobre a questão da experiência do tempo em nós. Eu acho que é um ponto extremamente importante de ser contemplado. A gente raramente pensa a experiência que constitui a nossa existência, que necessariamente é uma experiência de tempo. Quem experimenta em nós é o tempo. Isso é tanto mais importante quanto as formações sociais capitalistas abortaram e abortam sistematicamente, e daí o seu totalitarismo, né, o totalitarismo dos seus estados, das suas leis, das suas normas, das suas instituições, principalmente quando se busca uma política de Estado mínimo com os neoliberais. Daí o seu totalitarismo, eu dizia, uma vez que a experiência do tempo relacionada ao capital investe na disponibilização absoluta da nossa energia para esse capital. E é como se nessa condição nós fôssemos lançados fora da nossa própria duração. Ou depuséssemos a nossa duração. A duração que nos ocupa, que nos constitui, que nos lapida, ela necessariamente, se não é excluída, porque nem dá, ela é depreciada. Eu acho que aqui está a desonestidade radical do capitalismo em relação à vida. Não há como o capital e o capitalismo ser honesto em relação à vida, uma vez que ele pressupõe o rebaixamento da experiência do tempo. E você pode pegar isso em qualquer ser ligado ao capitalismo. Seja um despossuído total, seja o mais poderoso dos capitalistas. Qualquer um deles, de cima a baixo, de baixo a cima, na escala do sistema, você tem a exclusão do tempo real que gera a experiência da vida que cria. Isso é algo básico. Bom, enfim, vamos colocar assim de modo esquemático, porque tem muitas questões aqui práticas, urgentes para a gente falar. Esse é um tema que exigiria muitos desdobramentos, mas eu vou tentar ser sintético e me servir dele de modo esboçado para falar sobre a natureza das ocupações e a natureza do que se chama resistir. Ocupar e resistir virou um lema, uma palavra de ordem dos movimentos sociais, dos movimentos minoritários. Movimentos minoritários também é um modo de existir problemático.
O que é minoritário? Né? O que é majoritário? Eu acho que, antes de entrar na questão das minorias e das maiorias, e aqui dá para a gente se servir de Deleuze, que faz uma distinção rigorosa entre três conceitos: conceito de maioria, conceito de minoria e o conceito de devir minoritário. Maioria é um conjunto formal. Minoria também é um conjunto formal. Dá para chamar de subconjunto em relação ao conjunto majoritário. Mas o devir minoritário não é um conjunto ou uma forma. O devir minoritário é uma multiplicidade em movimento. São movimentos ou devires reais. Bom, enfim. Então, só para inicialmente levantar essa questão e antes de desdobrá-la, dá para a gente falar sobre a questão do tempo. Nos nossos encontros anteriores, eu dizia alguma coisa em relação ao desejo e ao sujeito. E o sujeito como sendo um preposto de poder em nós. Como sendo uma espécie de traidor ou trapaceiro em nós. Que captura e submete as nossas multiplicidades. E do ponto de vista das consciências ordinárias, que captura e submete o nosso caos. Porque no fundo não existe caos, existe uma multiplicidade. Ou multiplicidades. Esse sujeito, então, como preposto de poder em nós, ele, ao mesmo tempo que é um sujeito de interesse, ele tem uma condição de exercício, que é a sua natureza de direito, seu sujeito de autoridade, a sua natureza autoritária ou autorizada ou autorizante. Sujeito de direito como condição de exercício do desejo interesseiro. A relação, então, entre sujeito e desejo é como se o sujeito fosse o estruturador do desejo. Desejo sem a estrutura do sujeito é algo inconcebível para uma civilização que pressupõe a lei, a norma, a verdade, a organização transcendente dos nossos saberes e dos nossos fazeres. E por isso abraçamos, muitas vezes, essa forma do sujeito como uma forma libertária. Nos servimos do Estado de Direito e do sujeito de direito para reivindicar e para nos empoderar. E muitas vezes as minorias não ultrapassam esse lugar do sujeito de direito. Então, ocorre que aqueles modos subjetivos de existir, que não são dominantes, uma maioria instituída, vão buscar por seus direitos. Mas a grade, o critério, o modo de avaliar, de interpretar, é o instrumento monopolizado da própria formação social. É uma forma de juízo que perde justamente o que os movimentos o que as minorias têm de movimento minoritário, que isso sim traz uma experiência do tempo diferenciada em relação à experiência do capital.
experiência que o capital permite que você tenha do tempo. Então, acho que a questão da experiência do tempo é fundamental. Vamos falar também de modo esquemático o que seria a experiência do tempo nas formações sociais capitalistas. E aqui dá para a gente pegar a velha fórmula de Marx, que já estava esboçada em Aristóteles, o próprio Marx cita Aristóteles, quando ele distingue na mercadoria o valor de uso e o valor de troca. O valor de troca da mercadoria, que se torna dominante para a questão do mercado, por exemplo, e do capital, ele implica uma homogeneização do tempo e do movimento. A força de trabalho é sempre a força de um trabalhador qualquer. Então, o movimento gerado no trabalho é o movimento de um indivíduo qualquer. É um movimento abstrato, quantificado por um tempo homogêneo. O valor da mercadoria, por exemplo, depende do tempo de atividade humana investido nela, independente da sua qualidade. A qualidade também é quantificável desse ponto de vista. Vamos supor que você faça alguma coisa mais complexa, por exemplo, você faz um iPhone. Quantos tempos acumulados precisa ali? Né? Ou seja, qual é a quantidade complexa de tempos acumulados para gerar o valor do iPhone? E os tempos também, dependendo do engenheiro master, tem o valor do tempo é um, o do claro. pesquisador é outro. Porque mas no fundo o critério dominante é quantitativo e abstrato, de um equivalente geral. Então, por exemplo, o valor de uso é subestimado aí. O que é de fato o valor de uso? O valor de uso de uma mercadoria é o uso real que eu faço dela. E o que é o uso real que eu faço dela? É o consumo, eu vou consumi-la. Só que o consumo de uma mercadoria, eu não consumo a mercadoria enquanto mercadoria, eu consumo a mercadoria enquanto algo que acontece ao meu corpo, à minha mente, ao meu desejo, enquanto acontecimento, que faz variar a minha energia, a minha força. Então, é um consumo produtivo. O valor de uso, ele implica um consumo produtivo. É uma experiência. Isso, é uma experiência. Então, ele chama para o campo da experiência. Mas esse valor de uso está totalmente submetido ao valor de troca nas nossas sociedades. Claro que tem mil coisas mais profundas e complexas aqui, eu só estou falando de modo realmente esquemático para a gente entender inicialmente o começo e o tamanho do problema. O que eu quero dizer é que o tempo ele é quantificável por uma medida homogênea de uma equivalência geral e abstrata. Por exemplo, não importa se essa garrafa foi feita por um indivíduo ou por 10 indivíduos diferentes. Importa a quantidade de trabalho contida nela. O tempo de trabalho. Essa quantidade é medida pela quantidade de tempo. Ora, na quantidade de tempo, o próprio tempo é uma determinação social. Não é o tempo real da experiência. É o tempo como determinado pelo modo de produção social, pelas relações de produção social
pelo seu sistema de distribuição, pelo seu sistema de trocas, pelo seu sistema de consumo. Então, é uma determinação exterior. O que importa é que sempre o tempo vai ser uma soma de instantes. Uma soma de instantes. E o que não vai ter nesse tempo, justamente é o devir. Ou, se você quiser, a constituição da força. Ou ainda, se você quiser, a constituição da energia real que move a vida. E olha, eu usei aqui 3 designações para a mesma coisa. Para dizer que nós perdemos a fonte real da produção de si e da invenção das condições de existência afirmativa e ativa, na medida que a gente perde o devir, que a gente perde a maneira da força se produzir em nós, ou a própria experiência do tempo. Então a gente perde essa fonte. Se a gente perde essa fonte, a gente cai naquela primeira captura e aquele primeiro corte sem o qual não há capitalismo. Na verdade, aquela primeira captura, aquele primeiro corte sem o qual não há nenhum tipo de poder coercitivo. Porque não há Estado, né? Não há Estado, exatamente. É uma impotência de base, é uma miséria necessária. Então, essa miséria afetiva fundante, ela é um corte que te separa da experiência do tempo. O tempo real como duração. E não do tempo como soma de instantes, ou acumulação de instantes sucessivos. Mas o tempo real como coexistência de durações. Então, eu acho que aqui mora o problema fundamental dos nossos modos de existência. E são os nossos modos de existência que bancam ou não nossas revoluções ou micro-revoluções, nossos ideais, nossos sonhos, nossas fantasias, nossos desejos. O modo de existir é a consistência da nossa vida. É o que dá consistência, ou não, à nossa vida. Então, não adianta eu me apoiar numa instância superior que me dá o direito. Não me adianta eu me apoiar no Estado, na moral, na lei, em Deus, no capital, se o meu modo de vida não opera variações da minha energia capazes de fazer dela uma espécie de moto contínuo, um movimento autônomo, um devir ativo autossustentável. Acho que esse é o ponto. Um devir ativo autossustentável. Se eu não tenho a experiência do tempo, se eu estou separado da experiência do tempo, isso é impossível. O que são as minorias, muitas vezes? São formadas por modos de existir que ainda resistem ao massacre violento dos tempos próprios e das singularidades das vidas e das multiplicidades que o capitalismo empreende. Esse massacre, essa destituição da experiência real, né, que o capitalismo opera, essa destituição de si, esse sacrifício absoluto do tempo próprio, é, ao mesmo tempo, o que a gente enxerga como resistência nas minorias.
E, no entanto, as minorias são tentadas a buscarem uma fórmula bem-sucedida de se preservarem e de se desenvolverem. Elas são tentadas a se constituir como sistema. Numa palavra, elas são tentadas a virarem maioria. Ou, num caso mais, numa visão um pouco mais pluralista, mas não menos falsa, elas são tentadas a dizerem todos, enquanto minorias, temos direitos iguais. Enquanto formas de minoria. Então, a minoria, apesar de que essas minorias, geralmente, do ponto de vista numérico, são maioria, você pega as mulheres, talvez sejam maioria em relação aos homens. Tem 52%, 53%, então você vê um exemplo. E, no entanto, mulher é um subconjunto da maioria, que é o modelo branco, europeu, masculino, macho, né, racional, adulto, tipo qualquer, dominante no mundo de hoje. Então, a mulher seria ainda uma minoria, ainda que estamos andando, menos no Brasil, né, porque nós voltamos, acho que talvez 200 anos, não sei, com o nosso querido Temer, muito temido pelas minorias agora, mas que estão tentando dar o troco e vão dar com certeza. Né? Nosso amigo Temer, ele vive no outro mundo, no outro planeta, mas deixa pra lá o Temer, vamos falar de coisas mais dignas, ainda que temos que falar dele também. Mas enfim, a maioria, eu dizia, ela às vezes é minoritária em número, né? Por exemplo, a representação do Ministério do Temer, então para falar dele de novo, aquilo é algo de outro mundo, ou é do nosso mundo. A maioria em número não significa que é a maioria como forma dominante. Então, a ideia de maioria, ela implica um modelo dominante. Dá para a gente começar até definir um pouco mais a questão da maioria. E a ideia de minoria é um subconjunto desse modelo dominante. Então, se o modelo dominante é homem, o subconjunto é mulher. Se o modelo dominante é adulto, o subconjunto é criança. Se o modelo dominante é branco, o subconjunto é amarelo, negro, não sei o que, são outras cores. Se o conjunto, o modelo dominante, é o racional, o subconjunto é animal. Daí a necessidade de não ficar apenas com os subconjuntos. Ou esta raça, aquela raça, o judeu, o negro, isso, aquilo. Tem algo que não está nem no conjunto, nem no subconjunto. São exatamente os devires. Então, não é a mulher que se contrapõe ao homem, é o devir mulher, que não é nem homem nem mulher. Não é o negro que se contrapõe ao branco, é o devir negro, que não é nem branco, nem o negro como era meu pai negro, vamos supor. Uma identidade negra. Não é a criança que se opõe ao adulto, é o devir criança. Na criança e no adulto. É o devir mulher na mulher e no homem. É o devir negro, judeu, no homem branco ou em outro qualquer, o devir índio. São os devires, que não são subconjuntos, né, de um modelo majoritário. No devir, existe a experiência do tempo. Então, a experiência do tempo, o que é exatamente a experiência do tempo? Dá para a gente fazer uma distinção aqui entre acontecimento e instante. Por exemplo, normalmente nós existimos, de modo ordinário, como se o nosso tempo acontecesse com uma sucessão de instantes. Ou de estados também.
Agora eu estou alegre, daqui a pouco estou triste, daqui a pouco estou nervoso, daqui a pouco estou tranquilo. São vários estados que vão se sucedendo. Assim como os instantes, os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos da nossa vida. Mas esse tipo de tempo cronológico, homogêneo, abstrato no sentido de uma abstração fictícia, evidentemente não é o tempo real da vida. Não é a experiência do tempo. Mas, no entanto, é uma maneira de viver o tempo que captura e que rouba a experiência real. Mas o que é a experiência real? A experiência real, então, não seria sucessão de instantes, seria coexistência de acontecimentos. Ainda que também haja sucessão, obviamente. Mas a sucessão não é dominante. O dominante é a coexistência. Ou seja, o futuro, ele coexiste com o meu passado. O passado coexiste com o futuro e com o presente. O presente, o futuro e o passado não são dimensões sucessivas do tempo. O futuro, às vezes, existe antes do passado. O passado existe depois do futuro, ou antes do futuro, ou no meio do futuro. O presente, por exemplo, ele pode não ser. O Bergson diz, o presente não é. O presente é devir. E o devir é o movimento, é a mudança enquanto mudança. Ora, o ser é o que não muda. O devir é que é a mudança. Então, se o presente é a mudança, o presente não é. Ele é devir. O que ele é? Ele é devir, ele não é ser. Então, eu posso me contrapor a Hegel, que dizia, o passado foi, o presente é e o futuro vai ser. Essa coexistência de tempos no acontecimento é que nós sempre temos isso como experiência, mas não desfrutamos dela. Ela nos atravessa necessariamente, mas raramente nós fruímos e usufruímos dessa experiência. Nós conquistamos essa experiência raramente. Por quê? Por quê? Por que raramente essa experiência nos escapa? Porque a experiência do acontecimento é uma experiência imanente ao desejo. É uma experiência que não se prende a nenhuma finalidade e nem sequer a uma origem. Então ela não tem origem como um sujeito ou um inconsciente primordial, nem mesmo no útero de Deus, se eu chamar Deus de origem ou de fim, de princípio e de fim. A experiência do tempo tem origem no meio da vida, no meio das relações. O acontecimento da nossa energia, o acontecimento da nossa potência, o acontecimento do nosso desejo, o acontecimento da nossa força de existir, ele se dá no próprio relacional das relações. Há um relacional de qualquer relação, que é constitutivo da força. Esse relacional, não existe força em si, daí a força seria uma substância. Ela seria uma forma, e uma matéria seria uma matéria formalizada. Como eu pego, por exemplo, vamos imaginar que a madeira como matéria e a casa como forma, a casa de madeira como forma. Não, a força não é isso. A força não é uma matéria formalizada, não é uma substância, não é algo em si. A força é uma energia em relação. É constitutivo da força a própria relação. Sem relação, a força vira o quê? Ela vira um estado separado da energia. Isso é sempre uma ficção na natureza. Nunca você encontra algo, a não ser artificialmente. Você pode separar algo artificialmente, mas na realidade jamais vai ter algo separado como uma substância. É sempre em relação. Então, o relacional é a própria fonte constitutiva da força.
E o que é o relacional em última instância? O relacional é uma variação. É o princípio de variação de tudo. É o princípio de modificação de tudo. Então, na variação, na modificação, já tem a própria geração da força. A força é princípio de variação. O acontecimento, então, ele é necessariamente um princípio de variação ou de diferença. Ele é diferencial. Ele diferencia a força, diferencia a energia. Assim que ele gera energia. Isso que é fonte de energia. A fonte de energia é uma geração diferencial, é uma variação em cada acontecimento que é sempre único e singular. É impossível que não seja inédito cada acontecimento da força ou da relação da energia. E isso tem em qualquer vida nossa, na vida mais banal nossa, tem. Essa é a invenção da eternidade. Né? Essa é o quê? A invenção da eternidade. A invenção da eternidade, exatamente. Há uma eternidade que é inventada na existência, que é o relacional de qualquer relação. Então o acontecimento da nossa vida é sempre o relacional daquilo que nos põe em relação. Né? O relacional daquilo que nos põe em conexão, daquilo que nos abre para outras multiplicidades. Ora, isso qualquer Estado impede. O Estado é princípio do Estado nos separar dessa zona de relação imediata com os acontecimentos. Porque são esses acontecimentos que constituem o devir da nossa força. O que é o devir da nossa força? Bom, você diz, mas existe força que não está em devir? Eu diria, não, a força está em devir. Mas, como diz Nietzsche, aqui vamos nos servir de Nietzsche. Nietzsche diz assim, existe um devir que é reativo e existe um devir que é ativo. O que pressupõe o devir ativo? O devir ativo, ele pressupõe a afirmação do acontecimento, não por uma consciência, mas o próprio acontecer da minha existência é a afirmação da diferença que se diferencia em mim. Então, esse acontecer, esse acontecimento tem espessura, é diferente do instante que se sucede. Um instante é sempre um instantâneo sem espessura. E que ele só ganha a espessura por acumulação de instantes. Ele vai tendo um espessamento, um adensamento. Mas o acontecimento não, é o contrário. O acontecimento, você dilata ele ao infinito. Ele tem uma espécie de dentro, né, que ele pode fazer do instante uma eternidade. É o acontecimento que faz do instante uma eternidade, e não o contrário. Não adianta eu viver 100 anos, eu posso viver um segundo. Se tiver acontecimento nesse instante de um segundo. Se tiver essa espessura imanente, não a espessura extrínseca. Não o espessamento extrínseco, mas a espessura intrínseca, essa dilatação do tempo imanente. Então, é esse acontecimento que é o gerador da força em mim, que faz de mim uma fortaleza. É essa fortaleza que tem que se pôr no lugar do sujeito. Aliás, não é nem isso. Não é nem isso. Porque o sujeito inventa um lugar fictício, ele inventa o deslugar, o destópico, ele despolitiza, ele desocupa a vida em mim. Ele me esvazia. O D.H. Lawrence, poeta inglês, tem um enunciado interessantíssimo. Ele diz, a vida no homem, para a vida talvez não seja problema, para a vida e para a natureza. Porque se o Espírito Santo da vida, diz o Lawrence, me abandonar, né, azar é meu, a vida vai continuar. Né? Porque o que é o Espírito Santo da vida? É o acontecimento intenso de mim mesmo. Né? É o acontecimento vital da diferença, vitalizador e diferenciador da própria diferença. Né? É isso que é o Espírito vivo. É isso que é a presença. Eu acho que aqui está o problema. O que se apresenta no nosso presente, o que nós identificamos como presente em nós, aqui e agora, qual é a natureza do nosso presente e das nossas relações. O Nietzsche diz no início da genealogia da moral,
logo no primeiro artigo, ele diz: temo que nas experiências cotidianas, que nas nossas experiências, nas nossas chamadas vivências, estejamos sempre ausentes. A gente só se apresenta para uma vivência nossa quando a vivência já foi vivenciada. E aí vem a nossa consciência retardada e interpreta: o que foi que eu vivi? E diz ele: sempre contamos e interpretamos errado. A gente está no que já foi, ou esperando o que vai ser, ou até temendo o que será, mas nunca está no acontecimento enquanto ele acontece. Então, o que faria com que a gente estivesse no acontecimento enquanto ele acontece? Quem em nós que se apresenta no acontecimento? Qual é a natureza da ocupação do meu desejo? E qual é a natureza do presente? Eu dizia antes que na mercadoria enquanto valor de troca, há uma abstração do tempo social, há uma homogeneização do tempo, que é imposto a todos os trabalhos, importa de que o indivíduo seja, de modo indiferenciado. Um trabalho qualquer. Aqui haveria uma outra coisa. Alguma coisa me escapou agora, mas o que eu queria dizer é o seguinte: é que há uma constituição, há uma circunstância, que não é extrínseca, mas que é intrínseca ao acontecimento, que gera a qualidade intensiva do tempo que eu experimento. Como se ela participasse da constituição do sentido da vida que acontece em mim. E, ao mesmo tempo, da constituição do valor desse sentido. O que vale essa maneira de acontecer, nesse momento, nessas circunstâncias, para o meu desejo, ou para o desejo de um outro. Isso tudo entra na questão de saber qual a natureza do presente que está presente em mim. E isso não é o sujeito entendendo, Não é esse sujeito que vai... Justo. Não é a consciência ou o sujeito que vai interpretar o acontecimento enquanto acontecimento. Porque o acontecimento enquanto acontecimento, ele não é o estado de consciência, não é o estado sentimental, não é o estado corporal, tipo, estou sentindo frio ou calor, não é o estado emocional, estou sentindo alegria ou tristeza, não é o estado racional, estou numa proposição verdadeira ou numa proposição falsa, não é o estado linguístico, sou um ser falante, não são estados, não são paradas, não são repousos, não são fixações, não são atolamentos, não são recortes. É o próprio tempo que recorta o tempo, é o movimento que recorta o movimento. Então, o que está experimentando em mim já é uma energia em movimento, já é uma energia movente, vivente, vital. Já é uma força e não uma subjetividade. E o que é essa força? A força é exatamente aquilo que Spinoza chama de afeto. O afeto não é o sentimento. O sentimento é a imagem que eu faço do afeto. O que é o afeto? O afeto, diz Spinoza, é a variação da capacidade de existir. Ou seja, na medida em que a minha força ou a minha potência se relaciona com outras forças e outras potências, algo acontece a ela. Spinoza chama de afecção. Essa afecção gera necessariamente um acontecimento para essa potência, ou para essa força, ou para esse desejo, se eu quiser aqui identificar a força, potência e desejo. O que é a eu digo força sempre que eu estou no campo da existência. Eu digo potência sempre que eu estou no campo do virtual. Tem o real virtual e o real existente. O real existente dá para usar o termo força. O real virtual dá para usar o termo potência. Desejo faz parte do termo força. Ou seja, faz parte do termo existência. O que é o desejo? O desejo é o acontecimento da potência.
Então, essa afecção, enquanto acontecimento de potência, necessariamente aumenta ou diminui a minha capacidade de existir. E isso é um afeto. E se aumentar, é um afeto de alegria. Se diminuir, é um afeto de tristeza. Se aumentar, é um afeto de alegria. Mas eu posso... Bom, esses afetos podem ser paixões ou ações. A tristeza é sempre paixão. Mas a alegria não. A alegria pode ser paixão ou ação. O que é a paixão? A paixão é quando esses afetos são provocados por uma força exterior. E eu sou determinado a sobreviver, agir ou fazer isso ou aquilo. Por uma força que vem de fora. Mas eu sou determinado de dentro, a partir da força que vem de fora. Então eu estou na paixão. Então pode ter uma paixão triste se aquilo que vem de fora diminui a minha capacidade de existir. Pode ser uma paixão alegre se aquilo que vem de fora é a sorte e aumenta a minha capacidade de existir. Mas esse afeto pode ser uma ação. O que seria uma ação? Uma ação é quando, na relação com os elementos de fora, eu aproveito, eu apreendo de modo imanente a maneira, eu crio a maneira naquele acontecimento. Então, acontecer sim, mas não de um jeito qualquer. É segundo uma maneira que necessariamente se torna a razão da minha potência. Isso é uma ação. Então, a ação não tem nada a ver com ser ativista, ou ser militante, ou ser isso, ou ser aquilo. A ação tem a ver com aproveitar em qualquer acontecimento e criar nele, inventar nele uma maneira de existir que faz da variação da minha potência, que necessariamente tem, uma razão dessa mesma potência. Uma razão de potencialização dessa potência. Ou seja, um aumento de capacidade de existir que depende inteiramente dessa potência que está em relação. Aqui está o princípio da autonomia. Autonomia real e não moral. Autonomia ética e estética, mas nunca moral, ou racional ou religiosa. Não tem nada a ver com a autonomia kantiana, a autonomia dos sujeitos, da subjetividade, seja de uma subjetividade mais lapidada do ponto de vista kantiano, ou mesmo da psicanálise. Uma subjetividade bem estruturada. Não. Essa autonomia exclui essa subjetividade. Esse tipo de subjetividade necessariamente é uma heteronomia. É uma determinação extrínseca ao exterior. Nunca é imanente. Não pode ser imanente. É por isso que aqui não é uma subjetividade, mas é uma singularidade. O que é muito diferente. O que é singularidade? A singularidade não é uma forma ou uma substância igual à subjetividade ou ao sujeito. A singularidade é uma linha de acontecimento da diferença. É uma linha única e necessária, sem a qual a diferença não é afirmada imediatamente, não se diferencia de modo pleno. Então a singularidade é necessariamente uma afirmação que jamais se opõe ao comum. E aqui está toda a questão política. Porque quanto mais eu me singularizo, mais eu me torno uma diferença que é capaz de se diferenciar e criar realidade. E quanto mais eu sou capaz de criar realidade, mais generoso eu me torno, mais distributivo eu me torno, mais gerador de valores eu me torno, né? Segundo um modo de apropriação e de distribuição comunal, que não tem nada a ver com aquela fórmula bizarra, quase bizarra, ou de, vamos dizer assim, é uma fórmula ordinária, né? A cada um segundo as suas necessidades e de cada um segundo as suas capacidades. Porque a necessidade aqui, ela se torna uma fonte de energia. Então, a cada um, todo o potencial de consumo real de intensidade que gera mais realidade. Né? A cada um a efetuação da sua potência plena. Plena. E de cada um, todo o seu potencial de distribuição nômade. Né? Então, aí já é outro nível de realidade. Tem algum idealismo aqui? Talvez. Mas, ao mesmo tempo, é tão material, é tão concreto. Né? Por que as pessoas insistem em ver idealismo? Só vê um idealismo abstrato aqui, nisso, né? Aquele que, de fato, não apreende o movimento que o constitui. O movimento instituinte da sua própria vida. Não um poder constituinte, o movimento e o tempo instituinte, constituinte da sua própria força. Né? Então, essa experiência do tempo que a gente chama atenção. E é com isso que a gente tem que lidar para
ao mesmo tempo, questionar a natureza das nossas ocupações. E aqui ocupações no sentido mais amplo, inclusive com o que a gente se ocupa. Ou com o que nos ocupa, ou com o que a gente se ocupa, e o que em nós quer ocupar o quê. Né? A gente vê as ocupações nas escolas, nas instituições, nas assembleias, no Congresso, enfim, nas ruas, nas praças. Né? É muito importante, então, fazer isso que eu chamo, jamais de modo moral, a lição de casa. Né? A lição de casa é, no fundo, o quê? Retomar a capacidade de experimentar no tempo. Ou seja, é tudo que o capitalismo não quer. Ou seja lá quem for, se quiser, do socialismo burocrático, ou de algum tipo de... É tudo que um poder externo que tenta sempre fazer da vida uma função de outra coisa, não quer, não te deixa. Como diz Deleuze, citando Arthur, não deixarão você experimentar em paz no seu canto. Não deixarão. Não deixarão. Ou seja, você é uma energia inteiramente disponível ou disponibilizável. Se você vale alguma coisa para essa sociedade que está aí, você tem que estar disponível. O seu tempo tem que estar entregue o seu tempo é esse que é o roubo essencial. Essa que é a captura essencial. O nosso tempo vital nos é roubado, mas não sem a gente deixar. Tem algo em nós que permite. Por quê? A gente tem tão, vamos dizer de modo ordinário, igual aqueles que funcionam pelo lado da autoajuda, né? A sua baixa estima está tão baixa, né? E aí você se joga fora. E você precisa que alguém diga quanto vale o seu tempo e a sua belezura de vida, a sua fórmula de vida, quão importante você é para os outros, né? Assim, quando a gente eu lembro sempre de uma queixa bem humorada do Deleuze, não é nem uma queixa, ele zomba disso, né? Ele diz assim, olha, agora que eu me aposentei, eu fui abandonado pela sociedade. E é tão interessante, né, quando você é abandonado pela sociedade. Mas geralmente as pessoas se ressentem disso. Olha, eu não sou útil para mais nada, então eu não presto para mais nada. Quer dizer, o seu tempo era vendido. Porque você vale a energia, o seu tempo energético disponível. É isso que nós somos, um elemento qualquer de energia disponível. Né? Você é acreditável, você é fiável, você é confiável, você é passível de receber crédito, você é passível de uma confiança para que eu possa te antecipar o futuro? Então, venha comigo, né? E veremos se você cumpre esta ou aquela maneira de existir. Se você se comporta dessa ou daquela maneira. É esse o crédito que eu te dou, é essa compra que eu faço. É essa antecipação de futuro que eu te dou. E você se torna um endividado. Você se torna uma cifra. Uma cifra que é capaz de pagamento, é capaz de restituir o crédito que eu te dei. Qual o seu poder de pagamento? E mais do que tudo, qual a sua capacidade de crédito? É isso que você é. O que você é o que você vale. O que você vale, o que você pode. O que você pode pagar. Mas não precisa nem poder pagar, isso não é o principal. Você pode contrair crédito? Eis o modo de operar que nos dá existência nessa sociedade atual. Você não é uma identidade, não precisa mais disso. Você precisa ser apenas uma cifra. Um poder de mais do que pagar, é um poder de se endividar. Você tem o poder de se endividar? Porque é aí que você se torna inteiramente capturado. A captura não vem de fora, como se o Estado viesse de cima, um mal que vem de nós mesmos. A captura vem da nossa deixa para nos tornarmos seres endividados. Então, mas o que é nos tornarmos seres endividados? Diz, toma, o meu tempo está disponível para você. Mas esse tempo é o tempo da sua experiência?
Claro, é o tempo da minha experiência. É o tempo da experiência que é depositada na produção do produto. Sem o que, aquele produto não se produz. Mas esse produto que se produz, o que ele tem a ver com o meu desejo, com a minha energia, com a minha força? Ele é, primeiramente, útil, do ponto de vista espinosista, útil para a potência, não útil do ponto de vista de uma finalidade moral ou racional, não é um bem de consumo, é um bom consumo de potência, diria assim. É isso que ele é para você? Geralmente não. Geralmente o produto não tem nada a ver com o alimento da potência. Já está alimentando um sujeito. Outra coisa. Então é assim que o meu tempo é banalizado. É assim que nós somos todos miseráveis. Existe uma comunidade humana nisso. Como diz o Godard, né? A igualdade só existe quando todos estamos sentados na privada pensando de cabeça baixa. Né? Pensando na mesma coisa. Na merda saindo de nós mesmos. Então, existe uma comunidade humana exatamente nessa disponibilidade banalizada do tempo. Na exclusão da experiência do tempo real. Ou ao menos na nadificação dessa experiência, que é disso que se trata. Porque a experiência do tempo sempre vai estar, você vai se aprimorar, você vai se autorizar, você vai virar o sujeito competente assim, assim, assado, você vai se empoderar, você pode ser o cara mais competente em tal qualidade ou qualificação. Pode ser um cientista de renome, um técnico de renome, um jogador, um esportista fantástico. Mas qual é a natureza da experiência do tempo em relação àquilo que te constitui? Essa é a nossa prova ética e de força. Então nós precisamos começar a investir nesse tipo de força para nos constituir como fortaleza digna daquilo que nos acontece. E quando a gente ocupa com essa visão. É essa visão em nós, é essa maneira de ver, de perceber, de sentir e de agir que se apresenta nas relações. Não existe exército, não existe polícia, não existe justiça, não existe poder truculento que vença esse tipo de atitude. E isso pode dar uma consistência real e uma vontade real da desobediência civil. Por que a gente não desobedece? Tem que se apresentar essa energia e essa vontade. A gente pode parar a sociedade a qualquer momento. Né? De modo coletivo, sim, por que não? Então, por que não incentivar isso em nós? Né? A gente tem que fazer a lição de casa, exatamente para sentir a consistência das nossas posições. Né? Porque o que nos dá direito é a nossa potência, não é outra coisa. Não é o Estado de Direito. Não é a lei, não é o Supremo Tribunal Federal. Não é nenhum juiz tosco, atolado e ressentido. Não é nenhum legislador do Congresso que vai legislar em prol da sociedade. Ainda que as legislações, as regras inventadas em sociedade sejam interessantes para constituir uma sociedade interessante, claro, não estamos falando em excluir esse tipo de coisa. A questão é que tem que reverter o princípio de regulação. O princípio de regulação tem que se pautar pelo aumento da capacidade de existir, de intensificar a vida e de investir a pluralidade. E isso, sim, necessariamente implica uma maneira não comparativa de ver, que não disputa. Por quê? Porque não está mais na subjetividade e nem nas minorias, está no devir minoritário, que é uma coisa que a gente precisaria falar um pouquinho mais agora. Questão da maioria, minoria e deveres minoritários. Então não tem mais essa disputa comparativa, que o nosso olhar, na medida que a gente está atolado no sujeito, quando a gente olha para o mundo, a gente vê comparações. Quer dizer, a gente vê seres comparáveis, segundo um modelo que mais encaixa para o nosso conforto e para a nossa ambição de apropriação. Então nós, ao mesmo tempo que temos esse olhar comparativo, que implica uma certa inveja, tem a ambição da apropriação. Né? Que é o Estado em nós. Que é o Estado em nós. Exatamente o Estado em nós. Então, esse sujeito nunca vai ter a experiência do tempo.
É por isso que ele se acovarda e tem medo. Por que a classe média é tão reacionária? E a gente assistiu agora aqui no Brasil essa vazão, né, esse ódio nas redes sociais. Né? Do que a classe média tem medo? A gente diz sempre, medo da miséria. É verdade, medo da miséria é material. Mas principalmente, medo de que esse lugar de conforto fictício que as subjetividades ocupam, seus eus privados, suas identidades, seus isolamentos, suas famílias, sejam destituídos, por exemplo, pelos movimentos minoritários. Né? O que é a quebra das identidades sexuais, dos gêneros sexuais? É uma ameaça. A quem? A quem não experimenta. A quem não tem tempo próprio, a quem não sabe da fonte da vida real. Isso é uma ameaça. A quem é uma ameaça o negro, o índio, o judeu mesmo, né? O índio mesmo, o negro, o que eu quero dizer com o mesmo? É aquele que está na força e não na forma. Né? Por que essas forças étnicas, raciais, esses devires minoritários, nos ameaçam, ou ameaçam as pessoas? Né? Que é outro modelo, é outra maneira de existir? O que é exatamente que ameaça? Então, por que a gente sente medo disso? Porque a gente está separado do que pode. Porque a gente não está tendo a experiência real do tempo. E a gente precisa, então, se apropriar do tempo, homogeneizar o espaço e o tempo e se apropriar dos seres, segundo os nossos modelos. É essa vontade de ser empreendedor, livre empreendedor. É isso que está no coração desse desejo. Da livre iniciativa. Liberdade de mercado. Esses dias eu vi uma coisa bizarra, olhando lá, eu acho que foi na sequência de um desses filmes que passam no Facebook, aí tinha alguém do Mackenzie, um professor ilustre do Mackenzie, da economia, dizendo assim, venha reaprender a liberdade econômica aqui no Mackenzie, porque sem liberdade econômica não existe nenhum outro tipo de liberdade. Parece piada, mas isso é o modo dominante de pensar. Né, dos liberais mais toscos e também dos mais sofisticados. Sem economia não existe a vida. Não existe a vida. A economia é tudo. Né? Tanto é que está aí. Golpe, que golpe. O importante é que a economia vá bem. E aí você vai ver quão mais livre, mais rico, mais tudo você é. É por isso que também precisamos acabar com a questão das cotas, dos axiomas sociais, mais creche? Não, menos creche. Mais educação, mais saúde? Sim, desde que seja privado. Né? Tudo bem? A gente sabe que tem 1000 pegadinhas aqui, sabe os problemas das políticas públicas, obviamente não é disso que se trata, mas a gente vê o Estado mínimo, né, se efetuando como o Estado mais totalitário de todos, porque ele quer que você se torne inteiramente disponível. Inteiramente disponível. Né? Não existe violência e totalitarismo maior do que esse, você dispor do seu tempo sem a experiência do seu tempo. Você entrega de bandeja a experiência do seu tempo. A gente vê muitas pessoas dizerem, eu sou rico porque eu tenho meu tempo. Você vê o Mojica falar de modo limpo, e eu vi esses dias a Erundina dizer, nós temos a liberdade, né? Porque nós temos o nosso tempo. Interessante, né? Esses seres que sabem, né, dessa questão, porque o tempo de trabalho, o tempo de investimento, o tempo para você ficar rico é o seu tempo de vida. É a sua vida que está passando. E se você soubesse o quão rico e quão poderoso ou potente é encontrar a fonte real da produção de valor, de força, de potência, você não perderia tempo em ficar rico, né? Dedicando a sua vida à economia. Né? Então esses seres estreitos, dá até para dizer que são seres deficientes, né? São, como diz Nietzsche, são verdadeiros aleijões morais, né? Aleijados, que fazem da economia a dimensão prioritária da vida, né? Não sabem que tem uma economia política real, de uma política real do desejo, que tem uma economia real do desejo, né? E não da matéria exterior que eu me aproprio. Né? É essa fabricação de intensidade, é essa riqueza fundamental. Então nós não somos devotos de São Francisco ou da pobreza, ou ao menos desse tipo banalizado, ordinário, dessa visão ordinária que se tem até de São Francisco. Né?
ou intelectuais que gostam da pobreza. Ao contrário, né? É preciso entender qual é a autêntica riqueza. E a autêntica potência não é não ter poder ou somos todos iguais e humildes. Não, é realmente afirmar as nossas potências singulares e incomparáveis. E incapturáveis, porque nós temos essa dimensão incapturável, incomparável, singular e ao mesmo tempo não restringindo o comum ou deixando que o comum nos restrinja. Justo o contrário, quanto mais a gente afirma essa potência singular, mais a gente cria e expande o comum, e quanto mais cria e expande o comum, mais o comum contempla as diferenças. Então essa maneira de afirmar as diferenças é o desafio da humanidade atual, das forças de humanidade em nós. A gente é capaz de se relacionar com essas forças? E por que a gente não se relaciona? Porque não temos a experiência do tempo? E por que não temos a experiência do tempo? Porque a gente nem sequer escuta esse tempo agindo em nós. A gente nem sequer escuta o movimento agindo em nós, nos atravessando. O movimento passa às nossas costas. E quando a gente quer ser inimigo desse que nos captura, do capital, por exemplo, e atacar a maioria branca, racista, fascista, e tudo que há de pior nesse domínio de poder instituído, a gente investe formas minoritárias, ou seja, e o dever segue passando às nossas costas. Por que a gente investe nas formas minoritárias? Agora é a mulher contra o homem, é o negro e o índio contra o branco, é a criança contra o adulto, é o animal contra o racional? Não se trata disso. Ou então, é a igualdade do animal com o racional, é a igualdade da mulher com o homem, é a igualdade da criança com o adulto. Não se trata disso, não se trata nem de uma disputa, nem da minoria querer ser maioria, nem de uma igualdade entre minorias. Acontece que essas minorias já são efeitos de uma maioria. Elas já são subconjuntos desse grande conjunto que é a maioria. E mesmo a maioria não sendo ninguém, não tendo um elemento sequer ocupando essa maioria, porque ser maioria não é ter a maioria de indivíduos, isso é secundário. Ser maioria é ter um modelo dominante. Então, mesmo a maioria não tendo ninguém ocupando a maioria, as minorias ficam se comparando à maioria. Então o que é bacana? Bacana é ser racional, bacana é ser adulto, bacana é ter uma certa idade, um certo estilo de vida. Você pode até ser um homem qualquer. Agora, ninguém é melhor que ninguém está acima da lei, blá, 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 tanto faz, né? O que importa é que existe um modelo de ser. E eu acho muito interessante quando o Deleuze diz assim, a maioria. Diz em relação à maioria. O que é a maioria? A maioria é que nem um concurso de beleza. Diz assim, olha, nessa relação com a maioria, você pode ganhar. Você ganha. Você tem livre escolha? Tem. Você tem livre escolha. Nossa, democracia. Desde que você escolha aquele que vai ganhar. Desde que se escolha o que os outros vão escolher também. Aí você ganha. Então, a maioria é aquela que tem a própria fórmula da sua efetuação nela mesma. Ela não está aberta para o acontecimento. Eu lembro de gente próxima a mim dizendo assim, puxa, votei no fulano, perdi meu voto porque ele não ganhou. Perdi meu voto. E você vê de modo bem simples, assim, isso traduz o que é a essência do modo majoritário de existir. Então, o modo majoritário, né, é ser... Oi? O sol está um pouquinho pegando, né? Dá um pouco para cá. O modo majoritário é ser como todo mundo. Desde que todo mundo escolha ser todo mundo. Ou ser esse modelo. Né? Bom, digamos então que esse modelo exclui uma série de outros modelos? Não tem um modelo só, tem vários modelos. Viva a diversidade? Será? Será que quando eu estou escolhendo outros modelos eu estou dizendo viva a diversidade? Por exemplo, tudo bem que a gente sabe que é bacana dizer isso. Se eu estivesse no meio da multidão lá, eu diria também assim, por exemplo, como é que é aquela questão?
eu boto fé no meu país porque ele é governado por mulher, né? É bacana, eu também diria isso. Mas, do ponto de vista estratégico, é bacana. Mas a questão não é ser governado por esse ou por aquele gênero, né? Tudo bem que é importante, a gente sabe muito bem que é uma sociedade machista, essa coisa toda das disputas, a gente sabe disso. Uma condição estratégica É bacana. Mas é preciso a gente nunca querer que aquela minoria da qual a gente faz parte vire também uma maioria. Porque aqui está exatamente o anzol do poder. É aqui que a gente cai, né? Mas o que se passa então? Se a minoria é um subconjunto da maioria, mesmo que seja em número muito maior do que essa maioria, o problema é exatamente o quê? Que enquanto subconjunto, a minoria segue sendo tão formal quanto o conjunto. É tão modelar quanto o conjunto. Por exemplo, não adianta eu ver na Itália, tem 1000 dialetos lá, e tem o italiano padrão standard. Ou então nos Estados Unidos tem o inglês standard, ou na Inglaterra. E aí tem inglês do Bronx, né, do Brooklyn, enfim, dos subúrbios. Ou você tem na Itália muitos dialetos italianos, como se aqueles dialetos fossem uma língua minoritária e que, claro, do ponto de vista do seu povo local, quer que aquela língua seja dominante. Mas será que é isso? Será que é isso? Olha, o meu dialeto italiano é mais importante do que o teu, do que essa língua externa. É ele que eu quero que nomeie, que designe, que seja a forma da minha linguagem. Na própria linguagem, existe um uso das constantes e das variáveis. Se a linguagem ela tem uma constante que designa, por exemplo, cadeira em português, Stuhl em alemão, sei lá, não importa a língua que você designe, que você use para designar, né? Tem aquela forma variável e um significado constante, vamos supor assim. Será que na experiência material de enunciar cadeira ou estudo, ou seja lá o que for, não existe uma circunstância que colabora com a construção do sentido, que é intrínseca ao sentido e que faz aquilo um acontecimento semiótico e não uma mera significação ideal de objeto ou uma designação material indicando um objeto no mundo? Será que não seria um acontecimento aquilo? Assim como diz o Exkill no Dos Animais e das Coisas, aquele etólogo. Diz assim, gente, o que é um objeto? O objeto não existe senão na relação. Ele é sempre sentido de alguma coisa. Então, veja aquela pedra no chão. Eu uso aquela pedra para calçar o meu caminho, aquelas várias pedras, eu vou revestir um caminho de terra para evitar que tenha lama, etc. e tal. Então eu uso a pedra como revestimento, então a pedra virou um revestimento. O objeto é uma unidade de revestimento. Ou então se aproxima um inimigo e eu vejo naquela pedra um meio de me defender. Eu me sirvo daquela pedra como um projétil. Então uma coisa é a pedra revestimento, outra coisa é a pedra projétil. São dois objetos completamente distintos. Então, a experiência do acontecimento na relação. Eu olho para o céu de manhã e digo, estrela da manhã. Mas não é nem uma estrela, é apenas Vênus. Eu olho para o céu de tarde e digo, estrela da tarde, estrela da manhã, estrela da tarde, são coisas diferentes. Mas na relação. E o elemento real era Vênus. É o mesmo planeta que está lá. Mas dependendo do ponto de vista, o objeto aparece. Assim também a linguagem. Assim também a questão das minorias. Então, o problema não é eu me prender a uma forma, né? Seja constante, seja variável, seja um significado verdadeiro, ou seja um significado que tem direito, né, de me transformar num sujeito autorizado de direito. O importante é eu encontrar naquela minoria a força constituinte dela, enquanto diferença, enquanto singularidade. É essa força e não a forma. O que é uma força? É uma realidade
em relação, em acontecimento, portanto, uma realidade em variação, onde o próprio acontecimento dessa realidade retorna sobre ela e a modifica, a torna diferente do que é. Isso é uma força, diferente de uma forma, que volta sempre para o mesmo. Diferente de uma identidade. Então não adianta eu investir no negro enquanto identidade do negro, eu tenho que investir o devir negro do negro. Né? O próprio negro tem que devir negro. A gente vê muitos negros que são extremamente reacionários, são mais brancos do que os brancos até, moralistas. Ou então judeus sendo absolutamente anti-judeus no sentido daquela força judaica instituinte interessantíssima que existe. Em qualquer raça existe isso. Essa força singular. Assim como os povos indígenas, quantas singularidades não são assassinadas, mortas, etc. A partir daí. Então, não é conservar aquela forma da tribo, ou então se incorporar, ser assimilado por um capitalismo universal. É reencontrar essa força diferencial. E isso em qualquer devir minoritário. Então, as ocupações devem, sobretudo, se ocupar dessas forças que estão se apresentando ali e que têm vontade de ocupar os ditos espaços públicos e mesmo privados, pouco importa, porque o público, no fundo, não tem natureza, ou melhor, o privado não tem natureza diferente do público. Ou a gente vê muito bem o próprio espaço público sendo utilizado de modo privado. A gente acabou de ver o Alckmin, uma ação da polícia do Alckmin, uma ação absolutamente truculenta, sem nenhuma decisão da justiça, decidindo de modo autônomo a desocupação de certas unidades educacionais, que vocês assistiram isso essa semana, né? Que passou. Foi quando? Quinta ou sexta-feira, não me lembro. Sexta-feira. Então se existe uma outra ocupação ocupando, né, em nós, quer dizer, talvez a gente invente uma maneira de deixar inclusive a polícia sem ação. Nós precisamos criar isso, máquinas de guerra da vida que nos modifiquem de modo tal que a gente se torne até imperceptível do ponto de vista de incapturáveis. A gente é incapturável. E se é desocupado aqui, a gente ocupa ali. Se é desocupado aqui, a gente ocupa lá. A gente pipoca em qualquer lugar, sem líder. Né? Então, esse tipo de ocupação, que é a ocupação desejante, do desejo, deve se apresentar em nós. Mas a gente não realiza, não investe, não estimula esse tipo de ocupação se a gente não tem como prioridade e urgência da nossa vida aqui e agora a experiência do tempo em nós. O que nós estamos fazendo na nossa vida aqui e agora? Então, essa experiência aqui e agora, mesmo que você esteja cagando, fazendo cocô ou xixi na privada, não importa o que você esteja fazendo, né? Qualquer experiência sua, torne ela sagrada, torne ela extraordinária. Faça do ordinário, do cotidiano, sempre um extra. Extraia dele aquilo que é insubstituível, aquilo que é inédito. E a gente pode fazer isso. É uma prática simples. Simples, fácil de fazer até. Por que a gente não faz? Uma ética. É uma ética. É uma ética. Até uma etiqueta, eu posso dizer. É a pequena ética de cada ato. Então, vamos investir na etiqueta. Né? Essa ética dos pequenos atos. Né? E aí sim, o que ocorre? A gente começa, a gente não vai lutar contra o poder ou ter medo da polícia, a gente vai fazer a polícia fugir da gente, é muito diferente. Isso é um idealismo, você está sonhando, cara, o que você está falando? Não, sabe, isso é um desejo realmente revolucionário, ele é capaz de ter um efeito de uma bomba, entende? Então, é muito importante a gente ter essa dignidade, essa capacidade, olhar de frente, enfrentar, ser capaz de olhar o sol de frente. Você não olha sem se preparar para isso. Então é preciso se preparar, mas você pode se preparando junto com a experiência. Você não precisa esperar 50 anos para você ficar o bambambam que vai olhar o sol de frente. Não, a cada momento é a ocasião de você estar sempre experimentando como você olha o sol de frente. Né? Então essa prática eu acho que é fundamental. Acho que é isso que é o ponto essencial de hoje. Valeu.